Olá, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Miqueleto. E no programa de hoje eu entrevisto o jornalista Reinaldo Polito. Ele que é professor, palestrante e membro da Academia Paulista de Educação. Polito, seja muito bem-vindo. Prazer estar aqui com você, Miqueleto. Vamos conversar. Polito, primeiro uma honra conversar contigo, né? Você é além de uma referência no setor, poxa, eu levava seus livros na época da faculdade, né? Isso há 20 anos atrás. Então é muito legal ver que os seus livros continuam sendo atuais, conteúdos atemporais. Como é que você descreve isso para nós? Eles são atualizados. Por exemplo, você pega o livro Como Falar Corretamente Sem Inibições. Essa aqui é uma edição comemorativa dos 40 anos do livro. Está completando 40 anos. 113ª edição. Esse livro vendeu 700 mil exemplares. Eu não poderia fazer o lançamento de uma edição nova como essa sem fazer uma atualização. Aí, principalmente com relação aos ouvintes, Miqueleto. Os ouvintes são diferentes. O público de 20 anos atrás não é o mesmo público de hoje. Por exemplo, o jovem hoje tem outras aspirações, tem outros ídolos, tem outras preocupações. E se você não levar em conta essa transformação, você fica no passado e aí não evolui mesmo. E a concorrência também é grande, né, Polito? A concorrência é grande, mas a minha concorrência não é de professores de oratória. A minha concorrência são com profissionais que ministram outros cursos. Por exemplo, gestão, liderança. Por quê? A empresa tem uma verba para gastar com treinamento. Então, ou vai fazer um curso de oratória, ou vai fazer um curso de liderança. Então, eu preciso mostrar a essas empresas que a comunicação é muito mais importante para o executivo do que esses outros cursos que eles poderiam fazer. O medo de falar em público ainda é a maior barreira, Polito? Medo de falar em público é uma grande barreira. Você vê pessoas muito bem posicionadas, que cresceram na hierarquia, com a ilusão de que à medida que fosse crescendo, esse medo iria desaparecendo, e aí descobre que quanto mais cresce, quanto mais evolui, mais ela vai ficando preocupada, porque ela tem mais o que perder. Quando ela chega na supervisão, gerência, diretoria, vice-presidência, aí ela não pode errar mais. E é o momento em que ela mais vai falar, tem que participar de reuniões, apresentar projetos, negociações, dar entrevistas. E você imagina um vice-presidente de uma empresa, todo tímido, gaguejante, hesitante, ele vai ser medido profissionalmente pela péssima qualidade de comunicação que ele tem. É, porque esse profissional ele vai se expor ainda mais, né? Devido à sua área, à sua atuação. E esse preparo tem que vir a caráter, né, Polito? No começo da atividade profissional, ele conta com os conhecimentos técnicos dele. Uhum. Depois que ele sobe, o conhecimento técnico fica do lado e ele vai depender mais da comunicação do que propriamente desse preparo técnico que ele teve. E aí, se ele não falar bem, deixa de progredir e, em muitos casos, fica estacionado e até acaba perdendo posições importantes. Como é que você me descreve hoje o crescimento das redes sociais? A geração millennium, né? Que cada vez mais se comunica através das redes e não pelo lado pessoal. Qual que é o principal desafio disso, Polito? Eu tenho uma estatística pessoal que surpreende muito. Por exemplo, se alguém for no meu curso no sábado pela manhã, vai ficar assustado. É uma garotada, parece um jardim da infância. Eu aceitava alunos a partir dos 17 anos. Pessoas mais formadas, que tinham um pouco mais de conteúdo, um pouco mais de convivência, enfim, tinham como aproveitar mais o treinamento. O tempo foi passando e essa idade foi caindo. Hoje tem um aluno de 13, 14 anos. Você vê esse pessoal na tribuna mandando maravilhosamente bem. Espetaculares. O que aconteceu? Principalmente os pais pedem para que os filhos façam comunicação, desenvolvam comunicação, Uhum, para que não passem aquilo que eles passaram. uhum. Porque os pais dizem: deixei de aproveitar muitas oportunidades, perdi muitas oportunidades por problemas de comunicação, e você não vai passar por isso. Vai lá. E a garotada vai e se desenvolve bem. Você acha que esses cursos no estilo do seu, eles acabam sendo um complemento dentro de uma grade curricular?
Ou você acha que, de repente, o estudo ele deveria ter uma espécie de é, uma espécie de renovação na sua grade, Você está dizendo nos cursos dos regulares. cursos regulares? Se nós tivéssemos professores competentes nessa área para ensinar a falar em público, Uhum, aí sim seria bom. O problema é você formar professor de oratória, tá. porque é muito difícil você formar professor de oratória. E se ele não tiver um preparo consistente, ele pode fazer mais mal que bem para o aluno. Por exemplo, no curso de Direito, eu comentava com você antes que o meu livro que mais vende hoje é Oratória para Advogados. É um livro que já vendeu mais de 100 mil exemplares. Ele tem a chancela da OAB de São Paulo, tem a chancela do Conselho Federal da OAB, tem o prefácio do Durso, que foi Legal. presidente da OAB 3 vezes, tem a apresentação do Edilson Mogenor Bonfim, hoje procurador, mas considerado o melhor promotor de justiça, aquele que fez o Maníaco do Parque, e tem o pós-fácil do Marcos da Costa, que foi presidente da OAB e foi meu aluno. Então, blindei o livro aqui Tá ótimo. com esse pessoal todo. Porque o que acontece com o advogado? Ele sai da faculdade, de maneira geral, sem nenhuma orientação de como falar em público. Uhum. Só que o advogado tem a imagem de quem fala bem. É. Você assiste aos tribunais, Uhum. você assiste aos filmes onde os advogados se apresentam com aquela eloquência. Lá no imaginário popular, o advogado fala bem. Agora, ele sai da faculdade com a imagem de quem fala bem, sem se preparar para falar bem e tendo que defender a imagem de quem fala bem. Agora, você imagine... Olha o peso, né? É um peso. O advogado vai fazer uma apresentação para um grupo de clientes. Se ele começa a hesitar, gaguejar, esse advogado não é um bom profissional. Às vezes é, mas pela falta de comunicação, a interpretação, a leitura que as pessoas fazem é de que ele não é um bom profissional. É, acaba passando uma imagem errônea, né? E o que acontece, por exemplo, num curso de direito? O doutor Micheleto fala bem, ele é um grande orador. Ô, doutor Micheleto, o senhor poderia dar umas aulas de oratória aqui? O senhor que fala também? Pelo fato do doutor Micheleto falar bem, não significa que ele seja um bom professor. Uhum. Ele não tem essa didática às vezes. Então ele vai tentar ajudar o aluno e ele acaba atrapalhando. É, aí precisa ter uma técnica especial, ter uma visão de um todo, né? Porque cada área tem a sua. Um professor de oratória, para ficar bem formado, com menos de 3, 4 anos, você não forma. Não forma. Ele vai querer corrigir defeitos de comunicação. Esse é o pior erro que ele poderia cometer. Qual que é a área que mais dá trabalho, Polito? Qual é o profissional que chega lá na tua escola para participar do seu curso, que você fala, a tua área é a que vai ser a mais... Nenhum dá trabalho, porque a pessoa, quando vai, ela já vai interessada em aprender, exceto aqueles em que a empresa manda fazer. Ah, tá. Falar, você tem problema de comunicação, vai lá. Uhum. E ele vai meio contrariado. Mas depois que conversa, vai explicando, ele vai entendendo que eu não vou mudar nada na comunicação dele, que eu vou aproveitar aquilo que ele tem de melhor para transformar na própria técnica de comunicação dele. Aí ele verifica que não vai ser um robozinho, que não vai ter uma medida comum com os outros, que vai ter a sua própria condição de comunicação, aí ele fica um pouco mais tranquilo. Mas são esses que resistem um pouco. Mas todo mundo, quando vai para lá, se coloca à disposição para aprender, não tem resistência. É porque tem áreas, que nem você falou dos advogados, somos jornalistas, né? E temos o ofício da comunicação como uma das maiores premissas nossas, mas existem áreas que os profissionais eles são mais contidos, né? Então, jornalista, que orientação o jornalista tem para falar em público? Nenhuma. E sai aí, o jornalista tem que falar bem, ele não sabe falar. Você vê jornalista aí cometendo erros primários, básicos de comunicação. Agora, porque é jornalista, não vai aprender? Tem que aprender. Tem que ser humilde para sentar na cadeira e aprender, né? E olha, você não tem ideia da humildade de alguns comunicadores. Eu vou dar alguns exemplos que me permitem. Regina Duarte, 58 anos atuando no teatro e na televisão. Humildemente foi lá me procurar. Olha que legal. Professor Polito, estou aqui insegura, porque vou assumir a Secretaria da Cultura. Sim.
E uma coisa é eu interpretar uma personagem como atriz, e a outra, eu produzir o meu próprio conteúdo e transmitir essa mensagem para um tipo de público que eu não estou acostumado. Foi lá, você precisa ver o depoimento emocionante que ela deu no final do treinamento, falando como tudo aquilo transformou a vida dela. Hoje, coitado, está ferrado, mas o Roberto Jefferson, na época em que ele estava na ativa, sem dúvida era o melhor orador da política no país. Não tinha ninguém como ele. Foi lá, humildemente, me procurar. Polito, estou aqui me entregando nas suas mãos. Ô, Roberto, mas você é o cara. As pessoas vêm aqui querendo falar como o Roberto Jefferson. Como é que é? Falou, olha, você dá aula há mais de 40 anos. Eu tenho certeza que você vai me dar umas dicas que vão me ajudar muito. Bom, também ficou feliz, deu um depoimento maravilhoso, mandou a filha dele, a Cristiane Brasil, mandou vários deputados para fazer o treinamento. Então, essas pessoas que já falam muito bem, porque o que acontece? Vai um lá com um problema de comunicação. Um não levanta a cabeça, não fala nada, não conversa em casa. Eu ponho o dedo, esse cara se transforma rapidamente. Oh, que curso maravilhoso. Pega uma fera dessa que eu mencionei, você tem que fazer um trabalho monstruoso para ele crescer um pouquinho assim na comunicação. Mas esse pouquinho talvez seja a diferença que ele procura para ser o diferencial dele na vida. Tem um lado psicológico aí no meio também, Tem Polito? um lado psicológico. Por isso que eu falo que é muito difícil. Por exemplo, psicólogos e psiquiatras são meus alunos em grande número. Olha. Porque, veja, um psicólogo, por exemplo, como é que ele promove o trabalho dele? Fazendo palestras, conferências, dando entrevistas. Agora você vai assistir a uma palestra de um psicólogo e ele lá todo hesitante, cometendo erros, você percebendo ele inibido. Fala, eu aqui não vou consultar com um camarada Não desse, volta mais, mas né? ele não resolveu o problema dele, como é que ele vai resolver o meu problema? Uhum. Então, esse é um que precisa desenvolver muita comunicação, porque foi alguém que também passou pela vida acadêmica e não teve orientação psiquiatra da mesma forma. E são esses que acabam mandando muitos alunos para mim, porque vai lá, fala, desenvolve tudo aquilo que tem que desenvolver, mas na hora que tem que superar essas questões de inibição para falar em público, aí tem que mandar para um curso de oratória. Não tem jeito. É um curso especializado e a pessoa também se sente mais à vontade, né? Porque também ver o profissional é um curso mais intimista, né, Polito? É, mesmo em grupo é intimista. Porque quando faz o treinamento em grupo, cada um é orientado a partir da característica dele. Não existe uma fórmula. Esse tem que falar assim, esse tem que falar assim. Não, não existe. Cada um com a sua característica. Vamos orientar como é que ele explora aquilo que ele tem de melhor. E ao explorar o que ele tem de melhor, é que ele acaba construindo a própria técnica de comunicação. E como a técnica é dele própria, individual, ele não esquece mais, porque ele continua sendo ele mesmo o tempo todo. Você só aflora o estilo da pessoa, né? De repente tem alguma coisinha ali que você precisa trabalhar. Então, dentro da característica, vamos acertando os pontos. Então, vamos imaginar que ele tenha problema de gesticulação. Então, vamos orientar como é que tem que gesticular. Às vezes, ele tem até uma boa voz, mas na hora de falar, ou ele fala muito baixo, a voz fica escura, ou ele fala alto demais, fica agressivo. Então, vamos acertar o volume de voz adequado para a característica dele. O tipo de vocabulário que ele usa. Então, ele vai aprender que ele precisa explorar o próprio vocabulário que ele já tem. Ele não precisa ficar procurando vocabulário novo. O que ele tem é suficiente, sempre. Mas ele vai ter um vocabulário quando apresenta um projeto na vida corporativa. Ele vai ter um outro vocabulário quando ele defende um trabalho acadêmico. Ele vai ter um outro vocabulário quando ele conversa com os amigos, batendo um papo, tomando um chopp. Então, o vocabulário é sempre o dele, próprio, pessoal, mas que vai ser adaptado de acordo com a necessidade da circunstância. É o estilo, né? É isso. Então, veja que é tudo muito simples em comunicação. Basta você tocar no ponto certo para que seja aflorado. E aí o que acontece? Dentro do nosso método, jamais eu critico um aluno. Nunca, nunca. Porque ele faz a apresentação, ele já sai lá da tribuna se sentindo a última pessoa do mundo. Agora você imagina,
fazer uma crítica. Olha, você errou aqui, errou aqui. Você corrige um pontinho desse aqui, mas cria um problema de autoestima tão profundo Uhum. que você impede o crescimento dele. Quando você destaca os pontos positivos, as qualidades, sempre de forma verdadeira, Uhum. sempre com respaldo na técnica, ele vai se sentindo tão confiante, tão seguro a partir do instante que tem consciência da utilização dessas técnicas e desses pontos positivos, que os defeitos vão desaparecendo naturalmente. Você vai dando um upgrade É, nesse é profissional isso. e ele vai desenvolvendo o seu estilo. É, você falando aqui a respeito, me veio em mente uma questão. Esses comunicadores que têm programa de auditório, porque tem que ter um dom, né, divino, né? Caso o Silvio Santos, né? Ah, Porque conduzir um programa ali com plateia, né, é difícil. Como é que você é o, é o trabalha? caso dos palestrantes. Eu treino muitos palestrantes. Uhum, O que acontece? Não conheço um palestrante com agenda lotada e bem remunerado que não seja bom contador de histórias e que não seja bem-humorado. Não existe isso. uhum, Aí a pessoa fala: não, mas eu não quero contar piada, não quero contar história. Então não vá ser palestrante. uhum, Não é a sua área. Você, para ser palestrante, você tem que passar um conteúdo, mas o conteúdo em voo solo, ele não se basta. Você precisa regar esse conteúdo com uma quantidade de espetáculo de tal forma que ele se torne atraente. Porque a pessoa, quando vai assistir uma palestra, ela vai lá interessada no conteúdo, mas ela quer também um entretenimento. Ela uhum. quer um momento de lazer. Um stand-up, né? Olha, aconteceu um fato curioso. Alguns professores universitários começaram a perceber os palestrantes faturando muito. Uhum. O cara faz uma palestra, fatura R$ 50.000 em uma hora e meia. Aí o professor falou: pô, esse cara está ganhando em uma hora o que eu ganho em 6 meses de trabalho dando aula, e ele não tem 10% do meu conteúdo. E é verdade. Então eu vou fazer palestra. Aí foi o professor universitário fazer palestra da mesma forma como ele dava aula. Não, porque aí você precisa, porque tem que. Ele teve que voltar correndo para a sala de aula, senão morria de fome. Enquanto que outros perceberam rapidamente que aquele conteúdo maravilhoso que ele tinha só iria encantar a plateia se fosse acompanhado do espetáculo. Então, esses, sim, aí aproveitaram o conteúdo, fizeram um espetáculo nas suas apresentações e resolveram o problema, se transformar em palestrantes. Porque não adianta você fazer uma palestra e achar que bateram palmas no final, Uhum. tapinhas nas costas e o comentário: ô, Miqueleto, gostei muito da sua palestra. Não acredite, Uhum. porque você só vai saber se agradou mesmo, se encantou, se essa empresa contratar você de novo, ou se eles indicarem você para uma outra empresa. Aí sim você sabe que o resultado foi positivo. Por exemplo, eu faço o curso numa empresa. Ó, Polito, gostamos muito do seu treinamento, foi ótimo, os executivos. Nunca mais eles contratam para nada. Será? Agora, algumas empresas me contrataram 60 vezes, Nossa. 50 vezes. Então, Será que eles gostaram? pois é, cheguei a treinar mais de 1.000 funcionários dentro de uma empresa. Eu posso citar uma, CST, Companhia Siderúrgica de Tubarão, que hoje é ArcelorMittal, foram 51 turmas lá em Vitória. Então Nossa. eu ia a Vitória, tomava o avião quinta-feira de manhã, chegava lá, dava aula na quinta-feira, sexta-feira eu voltava à tarde para dar aula aqui. Então foram 51 cursos. Nossa. Então você imagina, nos Correios, 34 cursos. Um banco que eu não posso dizer o nome por uma questão contratual, a multa é pesada. Poxa vida, então. Você assina o contrato, esse banco que eu não posso dizer o nome, são 500, 600 mil de multa se você disser que eles fizeram. Não, 60 turmas. Então, é, aí você vê que o resultado foi bom. Ah, sim. Mas fez um só e É. tinha potencial para fazer mais. Onde foi que eu errei? É. Polito, e é também uma construção de uma imagem, né? Porque você tá há anos na área com diversos livros, né? Como é que foram os principais desafios do início? Bom, o início para todo mundo é difícil, Miqueleto. Você sabe disso. Alguém para
empreender um negócio, ele tem que ter muita vontade, muita coragem e muita ingenuidade. Porque se você, no início, imaginar todos os obstáculos que você vai ter que enfrentar, todos os desafios que você vai ter que superar, você desiste antes de começar. É. Quando você começa com uma certa ingenuidade, os problemas vão aparecendo e não tem jeito, você tem que superar. Encontra um caminho aqui, outro ali, supera, encontra aqui, e aí você vai desenvolvendo o seu trabalho. Então tem que ter essa ingenuidade. Eu, por exemplo, trabalhava no mercado financeiro. Uhum. Comecei no mercado financeiro em 1973. Ia muito bem, trabalho muito bem desenvolvido na área comercial. Eu dava aula de matemática financeira para os meus colegas, Um outro análise de Brasil, né? balanço. Como? Um outro Brasil, né? Não, eu era o cara naquela atividade. Era muito bom no que fazia. Ganhava bem, Uhum. não ia ficar rico nunca, mas trocava carro de vez em quando, pagava uma boa escola para a molecada, de vez em quando saía para passear, estava bom demais. Uhum. Mas aí eu comecei a dar aula de oratória em 1975. Então, em 73, no mercado financeiro, 75 eu comecei a dar aula de oratória. De 75 a 85, eu desenvolvi as duas atividades. Durante o dia no mercado financeiro e à noite, aos sábados, como professor de oratória. E me apaixonei tanto pela oratória. O amor foi tão profundo, eu fui tão ligado à oratória que eu fiz umas contas e cheguei à conclusão de que se eu abandonasse o mercado financeiro, eu teria uma remuneração 50% do que eu ganhava. Nossa. Mas eu seria a pessoa mais feliz do mundo porque faria aquilo que era a minha paixão. Identificação, né? E olha como é que são as coisas, né? Fui sem pensar em dinheiro, só pela paixão. Uma semana depois que eu estava nesse voo solo, uma grande empresa de consultoria me contratou para ministrar 5 cursos para os sócios e gerentes deles. Isso representou o salário de 6 meses no mercado financeiro. Aí deu aquela alavancada e foi. Bom, aí o trabalho foi crescendo, mas chegou num determinado momento que deu uma estagnada. Não crescia mais, não crescia, era daquele tamanho. Aí eu pensei bem, falei, bom, o que eu tenho que fazer para aumentar isso aqui, crescer, expandir? Bom, tem que fazer publicidade. Tem que fazer propaganda. Mas e grana para fazer propaganda? Tem que fazer uma campanha forte. Aí foi um outro momento de risco. Eu somei tudo aquilo que eu tinha, um apartamento que eu tinha comprado, um carro, telefone, na época valia dinheiro, né? Até colocava no imposto de renda. Sim, é. Então, somei tudo aquilo, falei, bom, eu vou gastar esse valor aqui. Se por acaso não der certo, eu não quebro. Eu vou ter que comprar um outro apartamento, outro carro, mas eu não quebro, eu continuo vivendo. Então, fui. E aí aconteceu um fato curioso. O primeiro anúncio que eu fiz, Miqueleto, Estado de São Paulo. Eu liguei para a agência, ditei o anúncio que eu queria, porque eu não tinha agência para fazer isso para mim. Então, página nobre, era a página 7, e um bom anúncio. Chegou no domingo de manhã, levantei cedinho e fui para a banca de jornal para comprar o Estadão, aquele Estadão grandão aqui. Tempos românticos do jornalismo, Tempos né, Polito? românticos, nem me fala. Quando eu abro o jornal, está lá o anúncio, curso de expressão verbal, só que expressão escrito com S. Então você imagina a vergonha que foi aquilo. Tinha gente que ligava, falava, escuta, é só para ensinar a falar ou ensina a escrever também? Mas eu não tinha culpa, eles é que erraram aquilo. Então a agência reconheceu que o erro foi deles, aí eles repetiram o mesmo anúncio no domingo seguinte. Então eu que tinha grana para fazer acabei tendo 2 anúncios. Teve aquele problema lá, mas teve muita gente que viu. E fiz também alguns anúncios menores, e não sei o que aconteceu, eles erraram. O endereço era 2226, eles colocaram 2236. Vocês erraram, não, nós vamos repetir. No domingo seguinte, repetiram os anúncios pequenos. Aí eu fui na casa do japonês, que ficava um pouco acima de onde era a escola, falei, se aparecer alguém, você manda para mim, porque erraram lá. Então eu consegui fazer mais outros anúncios. E dessa forma, eu fui investindo em propaganda. Durante muitos anos, eu gastava 90% da minha receita com propaganda
90% Sim. da minha receita em propaganda durante muitos anos. Eu fazia anúncios de página inteira, Nossa. página 7, página 9 na Folha, no Estado. Fazia 3 páginas na Folha e no Estado a cada começo de curso. Passados 40 anos, tem gente que me encontra, Polito. Rapaz, eu me lembro daqueles anúncios de página inteira que você fazia no Estadão com aquela sua fotografia. Então, veja como isso ficou na cabeça das pessoas. Porque eu tinha comigo, Miqueleto, de que se a minha escola fosse conhecida, Uhum. se ela fosse projetada, o meu nome fosse conhecido, eu teria um caminho mais tranquilo, porque eu teria esse reconhecimento profissional, teria uma imagem forte. Não tive uma pessoa sequer que dissesse que eu estava certo. Todo mundo, os amigos que me procuravam, está errado por isso. Faça anúncios menores, está gastando muito dinheiro, isso não faz. O meu querido professor de oratório, Oswaldo Melantônio, queridíssimo professor, me chamou um dia, Polito, não faça anúncio de página inteira, faça um quarto. Todo mundo vai ver do mesmo jeito, você não precisa gastar tanto dinheiro. Eu falava, ok, tá certo, mas eu continuava fazendo daquela forma. Uhum. Hoje, eu mandava 200 mil correspondências, a 300 mil a cada curso, mandava 1 milhão de correspondência por ano. Imagina, isso era um Nossa. monte, todo mundo recebia aquelas correspondências, fazia folhetos muito bem feitinhos. Então, hoje, passados esses anos, eu recebo alunos sem fazer um tostão de propaganda. Por quê? Porque o nome foi projetado, foi divulgado, ficou conhecido. Os meus livros já venderam 1 milhão e 500 mil exemplares. 1 milhão e 500 mil exemplares. 15% dos meus alunos vêm a partir dos livros que leram. Então, vê o livro, gosta do livro, vê que é bem feito, fala, mas eu quero fazer um curso com ele. O melhor marketing é o boca a boca. Continua Não tem sendo, igual. né? 97% dos meus alunos vêm por indicação. Só 3% que não. E como é que você aperfeiçoou a sua comunicação para os meios digitais? Porque hoje as pessoas, né, têm a internet, elas vão olhar, vão observar os conteúdos por lá, as buscas são diferentes, né? Como é que o Reinaldo Polito foi se inserindo nesse universo? Primeiro, os cursos online, que eu sempre fui muito resistente, Uhum. porque eu tive a maior estrutura instalada para o ensino de oratória do mundo. Ninguém tinha a estrutura que eu tinha. Aí, quando falava em curso online, eu falava, não é possível que numa salinha de 2 por 2 eu vou Uhum. fazer um trabalho melhor do que essa estrutura maravilhosa que eu tenho aqui. Bom, insistir, insistir, insistir. A minha filha Raquel dá aula comigo há 25 anos. É uma profissional extraordinária. Não tem professora como ela. Depois vou até mostrar uns vídeos, você vai ficar encantado com a Raquel. Até deveria Bacana. trazer a Raquel aqui. Legal. Não, você vai ficar impressionado. Já está convidada. Não, ela é ótima. A Raquel é maravilhosa. Então, conversei com a Raquel. Olha, a pressão é grande, a pressão. Vamos gravar um curso online. Uhum. E aí, isso, pouco antes da pandemia, nem se falava em pandemia. Não, gravamos o curso e começou a comercializar. Começou a comercializar, veio a pandemia. E aí o curso já estava no ar. Ah. Então, explodiu. Nós tivemos um faturamento um ano de 2 milhões Nossa. de venda de curso. Fomos homenageados pela Hotmart pelo sucesso do nosso curso. Foi extraordinário. E aí gravamos hoje, temos meia dúzia de cursos gravados. E aí na pandemia, nós tivemos que mudar. O curso presencial já não existia mais, acabou aquilo. Então nós começamos a fazer cursos à distância, que nós chamamos de curso remoto, é diferente do curso online. Online é o gravado. Uhum. O remoto é aquele em que você dá o curso como se estivesse fazendo presencialmente. E aí fomos fazendo adaptações, porque o que aconteceu, Miquelito? Alguns profissionais pegaram o curso presencial e transportaram para o curso online, à distância. Exatamente como faziam. Tiro no pé, porque a carga horária tem que ser diferente. O tipo de interação com o aluno tem que ser diferente, a pegada é outra. Uhum. Então, nós fomos fazendo mudanças, adaptações com relação à carga horária, conteúdo, até chegar num ponto em que o curso remoto pudesse ser tão eficiente ou mais eficiente até que o presencial. E aí explodiu. Na pandemia tivemos sempre as turmas lotadas. Acabou a pandemia, hoje os alunos
procuram para treinamentos presenciais, mas nós continuamos dando esse treinamento remoto com a mesma eficiência. Porque é isso que você falou, tanto tempo no mercado, tem gente que fala, eu li seus livros políticos, assisti às suas palestras, assisti às suas entrevistas, gostaria de fazer um curso pessoalmente. Tudo bem, eu tenho muito prazer nisso, gosto de fazer, mas se quiser fazer remoto, não tem problema. Agora mesmo fomos dar um curso lá em Teresina, longe. Nos levaram lá para fazer, tudo bem, presencial. Se eles quisessem fazer remoto, teria o mesmo resultado, mas queriam fazer e ter esse olho no olho. Vamos, faço isso com muito prazer. É porque tem pessoas que não se adequou, né, ao meio digital. Por mais que a tecnologia esteja ao nosso favor, mas tem pessoas que ainda têm uma resistência grande, né, Polito? Não adianta. Por exemplo, na inteligência artificial, você pega o chat GPT. Se o cara for muito bom e não quiser saber do chat GPT, ele vai continuar muito bom. Uhum. Mas aquele que é muito bom e vai se valer do chat GPT, ele vai ficar excepcional. Esse camarada vai ser inatingível. Não tem retorno. Só que o que tem que fazer, um texto que eu escrevi recentemente falando sobre isso, é preciso tomar cuidado com a dependência. Porque a pessoa, num primeiro momento, o que ela faz? Eu vou fazer uma pesquisa lá com o ChatGPT. Que legal. É melhor que o Google, porque ele dá umas respostas assim. Depois ele fala, tem um texto aqui, poderia fazer uma revisão, o ChatGPT faz a revisão. Que legal isso aqui. Aí, no passo seguinte, ele fala, vou dar umas linhas aqui, você poderia me ajudar a desenvolver? O chat, nossa, que coisa maravilhosa. Chega num momento, meu querido, que ele fica dependente totalmente. Se o chat GPT não falar que está certo, ele não faz. E se fizer uma sugestão, ele acata como se aquilo fosse uma lei. Então tem que saber sempre que ele tem que ser o autor, ele tem que ser o criador. A leveza, o bom humor, a presença de espírito. Todos esses ingredientes que mostram a presença do ser humano tem que ser daquele que faz. Aí, se ele contar com a ajuda do ChatGPT e preservar as suas características, ele vai bem, ele vai ter sucesso. Agora, ficar dependente, você recebe um texto, eu consigo pegar um texto e perceber a presença da mão de gato ali da máquina. Você pega um texto, está lá, título, Parará, 2 pontos, ChatGPT. Lá, travessão, ChatGPT. Porque é crucial, no entanto, ChatGPT. Então, todo mundo usa, mas se você perceber que aquele texto vem fabricado, você começa a colocar uma certa resistência. Não foi a pessoa que fez, ela só contou com a máquina. E você não tem o seu estilo, você acaba ficando dependente, como você falou, de um mecanismo e faz com que a pessoa não se desenvolva, né? Não tem. Por exemplo, eu tenho muito aluno político. Agora mesmo é uma época que vai aparecer eleição, muito. né? Eleição vai. Se você pegar os presidentes dos maiores partidos do país, foram meus alunos. Valdemar Costa Neto, presidente do PL, o Baleia Rossi, presidente do MDB, a Renata Abreu, presidente do Podemos, o Roberto Jefferson, que era presidente do PTB, todos eles passam por ali. E gosto, depois vou mandando a turma. No ano passado, eu e minha filha Raquel, treinamos 150 candidatas do Podemos. Todas candidatas do Podemos. Então, fizemos uma preparação e uma grande quantidade delas se elegeram. Então, o político vai fazer o treinamento. É preciso estudar o político a partir do tipo de público que ele tem. Em que região ele atua, qual é a faixa etária que ele vai precisar atingir, que tipo de necessidade tem as pessoas, porque aí ele vai pegar toda a estrutura da retórica, da oratória, e vai colocar para atender a essa expectativa do público, aí ele vai bem. Por exemplo, chega lá um candidato fazendo um comício no centro da cidade. E começa, porque tem que melhorar a iluminação, asfaltamento. Não, centro, está tudo iluminado, está tudo asfaltado. Esse não é ali ele tem que falar de segurança, tem que falar de trânsito. Ele vai falar na periferia, aí sim, vai falar de asfalto, de iluminação. Então, são esses detalhes que você vai ajudando o candidato a construir. E muitos candidatos sempre reclamaram que eles não conseguiam fazer o discurso deles. Tinham que contratar gente para escrever, que não conseguiam, que eles tinham a ideia, mas não conseguiam escrever.
Agora eu oriento como é que ele pode usar, por exemplo, o ChatGPT para montar uma estrutura lógica do seu discurso. E alguns falam, maravilha, não preciso mais de assessor, agora eu tenho aqui uma ajuda. Pronto, está resolvido aí a situação. Então a inteligência artificial veio para ficar, não há como, não tem volta, não tem como retroceder. E aquele que aprender a utilizar de uma forma inteligente, lógica, aí ele vai ser mais bem sucedido. Você tocou num ponto interessante. Também já prestei consultoria para políticos, né? E existe uma dificuldade imensa deles nesse sentido. A narrativa, a retórica deles em torno. Tem muitos que até para descer para o parlamento, para discursar entre eles mesmos, Sim. já tem aquele medo, aquele receio de repente estou falando bobagem, né? Mesmo sabendo que ninguém vai ouvir o que ele está falando, mas sem receio. E o engraçado é que assim, as redes sociais estão aí para mostrar o que acontece em todo lugar. Quais são os principais desafios que o político tem que ter? Porque assim, um vídeo mal desenvolvido pode gerar um ruído de comunicação gigantesco, né? O que eu faço, Miquelito, é conversar com esse candidato durante um tempo prolongado, até o máximo que eu puder, para fazer uma boa avaliação das características naturais dele. Uhum. Então, como é o ritmo de fala, como é que ele faz a pausa, que tipo de vocabulário utiliza, como é que é a expressão corporal, como é a lógica de raciocínio, tirando uma boa fotografia. Quando ele for fazer a gravação do vídeo, eu vou trabalhar no sentido de que ele se apresente lá no vídeo com essa mesma leveza, com essa mesma naturalidade com que ele conversou comigo. Quando ele conseguir falar diante de uma câmera com essa mesma espontaneidade, resolvido o problema da comunicação dele. É porque às vezes ele não consegue transmitir para as pessoas o que ele tem de verdadeiro, o que tem de estilo. Numa conversa informal, ele desenvolve. Mas a partir do momento que ele gravando, o cara Pronto. trava, né? O que acontece nesses casos, em 80% das situações, é que ele fica tão preocupado que ele vai jogando palavras e tenta desenvolver o raciocínio dele a partir das palavras que ele jogou. Veja que ele está invertendo o processo. Primeiro ele precisa ter o pensamento e depois vestir o pensamento com as palavras apropriadas. Então tem que revestir esse pensamento com as palavras adequadas. Na conversa do dia a dia, à vontade, ele faz isso. Quando está diante da câmera, ele tem essa inversão. Então o trabalho é fazer com que ele tenha essa tranquilidade de esperar o pensamento e depois sim encontrar as palavras adequadas para o pensamento. Quando ele consegue fazer isso, é uma boa tática para o político que está nos ouvindo. Não é só político, você tem que gravar vídeos. Faz o seguinte, coloca uma pessoa atrás da câmera e peça a ela que faça uma pergunta para você. E você vai responder essa pergunta olhando para ela, mas para a câmera também. Quando você está dando a resposta, como se estivesse conversando com essa pessoa, você atinge um grau de naturalidade excepcional. Quem desenvolveu essa tática foi o Franco Montoro, porque quando começaram aquelas apresentações dos candidatos, eles não estavam familiarizados. Então, Franco Montoro colocava 3, 4 atrás da câmera e botava lá o candidato para falar com eles. E ficava bem natural com essas apresentações. Você citou uma das maiores ícones políticas que nós tivemos, né? O Franco Montoro. Mas também tivemos Paulo Maluf, né? Com o seu estilo próprio, com a sua narrativa, a sua oratória pesada, né? E às vezes até motivo de chacota para muitos, né? Com imitação. O caso do Maluf, o Maluf foi tão esperto que ele acabou se perdendo na esperteza dele. Por exemplo, ele quando era governador biônico, aí tinha um acontecimento lá no ABC. A polícia ia, descia o porrete nos trabalhadores. Agora, ele como governador biônico, ele não podia falar mal da polícia. E, ao mesmo tempo, ele não podia defender os trabalhadores. Era uma situação difícil e delicada, né, para ele. Então, a jornalista, governador, como é que o senhor explica o fato da polícia ter batido nos trabalhadores lá no ABC? Aí ele entrava. A cara repórter está me fazendo uma pergunta extremamente importante porque fala dos trabalhadores.
E o governo de São Paulo está, neste momento, terminando a construção da rodovia dos trabalhadores. E esta rodovia vai trazer para a dona de casa um alimento melhor e mais barato. Ele pegava aquela rodovia e não voltava mais. Uhum. Você fala, nossa, como ele é esperto. Aí você faz isso uma vez, duas, três. Chega num determinado momento e fala, não, mas ele está fugindo das respostas. E aí pode prejudicar um Dá pouquinho a uma outra credibilidade. conotação, né? Outra colocação. Eu ia te fazer uma pergunta. Vivemos um período muito complicado na política, né? Uma polarização em que os discursos são muito. Não há discurso. Uhum. A verdade é essa, não há discurso. Como é que funciona, Polito, nesse sentido? Um candidato que vai lá na tua escola, te procura e tenta trazer um discurso de uma terceira via, por exemplo. Bom, eu como professor de oratória não tenho partido político. Eu posso relacionar aqui uma centena de esquerda e uma centena de direita. Não tenho nenhum tipo de problema. Eu converso com a pessoa, vejo a tendência política dela, viro a chavinha e vou para o lado dele, vou Uhum. orientar nesse sentido. Aí vejo do outro lado, viro. Então eu não tenho nenhum tipo de problema. É porque a comunicação é truncada, né, pela polarização, né? Então, mas a polarização é boa. Ou você acha que deveria existir só um partido? Só uma linha de pensamento? Uhum. Não. Você tinha só a esquerda no país, antes do Bolsonaro. Então, era só a esquerda, só a esquerda. Então você tinha, por exemplo, o PT e o PSDB. Todo mundo achava que o PSDB era antagônico ao PT, que o PSDB era direita. E descobriu depois que não era, tanto que o Alckmin está aí junto com o Lula. Mas não tem problema nenhum. Aí com o Bolsonaro, aí viram que a direita era diferente, que tinha que combater aquilo que existia, e foi existindo essa polarização. Eu não vejo problema disso, não. Então, de um lado ou do outro, discute as ideias. Democracia é isso, é discussão de ideias. E vai prevalecer. Alternância do poder, por exemplo. Uma hora fica à direita, outra hora fica à esquerda, e com isso você vai depurando. O que não pode é ficar sempre no mesmo lado, sempre no mesmo lado. Então é importante que tenha polarização, não tem problema nenhum, não. Legal, Polito. Bom, vamos para o nosso quadro Tiro Curto, Jogo Rápido, Opa! tá? Com perguntas bem rápidas aí. Uma palavra que define um bom orador. Posso usar duas? Sim, com certeza. Naturalidade e emoção. O maior inimigo de uma boa comunicação. Falar como se todas as pessoas fossem iguais. Uma técnica indispensável para quem fala em público. Desenvolver o seu próprio potencial de comunicação, a própria técnica. Você precisa ter o seu estilo próprio. Eu acho que em Próprio. qualquer lado, É né, isso. Polito? É isso. Qualquer profissão que você tem que ter seu estilo. Eu sei que é tiro rápido, mas você pega, por exemplo, oradores que cometem erros graves, problema de postura, problemas de dicção, problema de vocabulário e conseguem resultados maravilhosos. Então são vendedores que conseguem bater metas, são políticos que conseguem se eleger. Eu, por exemplo, fiz uma análise da comunicação do Lula e de Bolsonaro e dizendo que eles eram ótimos oradores. Uhum. Bom, lógico que eu tive 100% de rejeição de todos, porque quando eu falei bem do Lula, os bolsonaristas... É a polarização, né? Aí eu falei bem do Lula. Aí quando chegou no final, eu disse o seguinte, se você não concorda com a tese de que eles são bons oradores, suba num palanque e conquiste 60 milhões de votos. Os dois conseguiram 60 milhões de votos. Você que é bom e acha que eles são ruins, vai lá e consiga. Não adianta, comunicação é resultado. Aí a conta fecha, né, Polito? Aí sim, aí sim. O erro que o senhor mais vê e que gostaria de eliminar no mundo. No mundo, mas com relação à comunicação? A comunicação. Com relação à comunicação. Isso. É a pessoa dizer aquilo que ela não pensa. As pessoas dizem para agradar aqueles que estão à sua frente, mas na verdade estão pensando em outro tipo de mensagem. Isso me machuca muito. E quem para você é um grande comunicador da atualidade? No mundo você tem o Obama. O Obama é um fenômeno. Que é muito bom, analisei muito a comunicação do Obama. E hoje no Brasil, o melhor orador é o Ciro Gomes. Tem ninguém. Postura, voz bonita, gesticulação, conteúdo. Camarada é excepcional. Ele aplica todas as boas técnicas de comunicação. Só tem um problema. Pavio curtinho, aí ele dá uma rodada na baiana e estraga tudo aquilo que fez. Mas ele não tem ninguém que hoje se expresse com a mesma qualidade, com a mesma competência que o Ciro Gomes.
Legal, Polito, muito obrigado pela presença. Foi uma honra conversar contigo, tá? E fica o convite para uma próxima. Tá? Foi um prazer muito grande. As pessoas que têm interesse nesse assunto, é fácil entrar em contato comigo. @Polito no Instagram. @Polito. Pode fazer a pergunta que quiser. Eu, pessoalmente, respondo a todas as perguntas que quiserem. E eu posto ali vídeos, dicas de comunicação. Então, quem tiver interesse, vai acompanhando e pode aprender também. Tá certo, obrigado, Polito. E para você que curtiu o nosso programa, compartilhe esse conteúdo. E até a próxima.